tiveram tempo para olhar o exemplo e tal? Ou não? Mestre, eu só dei uma olhada na lista. Ah, E tem umas questões da lista que eu fiquei com dúvida. beleza, cara. Qual a dúvida que você ficou? Deixa eu abrir a lista aqui. Show. É, eu nem botei a lista na plataforma ainda, tem que botar. Deixa para entregar só domingo. Imagino que ninguém tenha feito ontem para entregar ontem mesmo. Então. Eu imagino que vocês vão ter mais dúvidas que em relação à questão da inércia, né, que a gente está vendo essa semana. Eu imagino que vocês vão ter mais dúvidas semana que vem, com a lista de semana que vem. Porque inércia, essas paradas, a aplicação é bem mais complicada do que entender o conceito. Tentando abrir a lista aqui. Aí. Deixa eu apresentar a lista. Hoje eu vou ver se eu coloco também a aula de segunda-feira, que eu não botei ainda no YouTube. Eu vou ver se amanhã eu corrijo a lista 8 também. Pra deixar com vocês. Bom, fala aí, Alisson. Qual a sua dúvida? Na primeira questão aí, como a velocidade é constante, não tem derivada na velocidade. Então dá zero. Aí o que vai variar é a massa. Aí quando você pede a força em x, tipo, você só quer que mostre que a derivada do momento linear vai ser v dm dt? Ou você quer tipo um valor assim, uma incógnita? Vou fechar o WhatsApp para parar de apitar aqui toda hora. É... Vamos lá. Bom, a velocidade é constante, então o termo tem que lembrar que a força é dPdt, né? Então aqui você só ficaria com o termo de dmdt vezes v, né? Isso. Então, uma corrente de comprimento A e massa m está empilhada sobre o piso. Um guincho começa a içar uma ponta com velocidade vertical constante, prescrita v, exercendo sobre o elo da extremidade uma força F que dependerá naturalmente da distância x ao piso, como indicado. Bom, você tem que. é, Como é que essa massa está variando? Né? Você vai ter que escrever a densidade, certo? Porque você vai ter que F é igual a dmdt vezes V, dmdt vezes V, né? Vai ser o F. Aí dmdt. Como é que você escreve dmdt? A corda tem toda a massa m e comprimento A. Então você tem que escrever a função densidade dessa corrente. Deixa eu apresentar outra coisa aqui. Então você tem que F, né, no caso de x, é igual a dm t vezes v. Deixa eu aprovar quem quer entrar aqui. Então, quem é a massa?
A massa total você tem que a densidade da corrente, se você aproximar ela linear, né? A densidade linear da corrente vai ser a massa da corrente dividido pelo comprimento da corrente, que é A. Certo? Então, na verdade, se você pega um pedaço dessa massa, você tem que o lambda vai ser dm dx, né? Então, dm é igual a lambda dx. Se você substituir aqui, você fica com f de x é igual a lambda dx dt vezes v. Ou seja, você fica aqui f de x é igual a lambda v ao quadrado. Ah, sim, entendi. Entendeu? Então você fica não, minto. Uh, não, esse não. É f de x. Você tem lambda dx dt vezes v. Aí aqui você vai ter o quê? Você vai ter. Você pode integrar isso aqui para achar o f, se você quiser. Mas aí você vai achar o f em função de t. Na verdade, isso aqui é f de x. Então é isso mesmo. Então você tem dx dt é v. Então f de x é igual a lambda vezes v ao quadrado. Aí você acha o f de x. Usando a definição da densidade. Então acho que isso aí eu já resolvi a letra A para vocês. Tá show, muito obrigado, mestre. Sempre que vocês encontrarem, sempre que vocês verem essa questão da massa variando, cara, inevitavelmente você vai ter que usar a densidade. Assim, normalmente você sai pela densidade, tá? Porque é, mas tem algo estranho aqui. Tem algo estranho aqui. Lambda é m vezes a. Não, tem alguma coisa estranha aqui, cara. dm dt vezes v. Lambda é m sobre a. Não, eu fiz besteira aqui, ó. Fiz besteira aqui. Calma aí. É um pouquinho mais complicado. O que você tem que fazer. Você tem dm dt, né, vezes v. Então aqui você tem uma relação entre dm lambda dx. Só que lambda é m sobre a. Lambda é m sobre a. Então isso aqui na verdade fica. Eu não posso substituir só essa parte de cima. Eu tenho que substituir a derivada, se eu não me engano. Aqui não é dm dx. Lambda dm dx, lambda m sobre a. Então aqui eu tenho que dm é igual a lambda dx. Se eu derivar aqui em dt, eu derivo aqui em dt também. Não, tá certo. É porque o problema não te deu lambda. Então essa dedução da gente está certa. Essa dedução de f de x igual a lambda v ao quadrado está certo. Só que o problema não te deu lambda. Então você não pode deixar a resposta em função de lambda.
Então, na verdade, isso aqui vai ser m a v ao quadrado. Então, a força é m sobre a vezes v ao quadrado. Essa é a força. Ah, sim, entendi. Porque você nunca pode botar o problema em função de dados que o problema não dá. Entendeu? Você sempre tem que voltar para os dados que o problema dá. Tá? Por isso que eu estava achando esquisito. Entendi. Mas fala aí, mais dúvidas ou foi só essa? Ou só teve tempo de olhar essa também? Eu dei uma olhada nas outras, mas por mim é só essa. Tá, beleza. Mas aí também teria a força-peso, né, Otávio? Da corrente. Ou não? Um guincho começa a içar uma ponta da velocidade vertical constante para escrever, exercendo sobre o elo da extremidade uma força F que dependerá naturalmente da distância x ao piso, como indicado. Ele quer F de x, né? Ele não quer resultante. Aí eu já não tenho que pensar. Uma corrente de comprimento A de massa M está. Um guincho começa a içar uma ponta com velocidade vertical constante, prescrita V, exercendo sobre o elo da extremidade uma força F que dependerá naturalmente da distância x ao piso. Tem que entrar força peso também, tá certo, Vinícius? Porque essa força F é a força que o guincho está fazendo na coisa. Né? Você tem que o equilíbrio de forças. Esse cálculo que eu fiz o cálculo com a força resultante. Né? Então, na verdade, essa aqui é a força resultante. Ih, rapaz, deixa eu ligar meu notebook aqui na tomada. Esse cálculo que eu fiz aqui é com a força resultante. Então, isso aqui que eu achei, essa expressão aqui que eu achei, essa expressão, na verdade, é da força resultante. Né? O F, isso aqui é um R de X, não um F de X. A força resultante é isso. Agora, como eu tenho a força-peso, o Vinícius lembrou bem. Então, na verdade, a minha resultante aí no caso, a minha resultante vai ser igual a F menos P, né? Então, a minha força resultante vai ser isso aqui menos o peso, tá certo? Tá certo, Vinícius. Porque esse F é a força do guincho, não é a força resultante. Esse procedimento está correto. A diferença é que tem que trocar o F por R, né? A resultante é isso. Mas aí, no caso, professor, você teria que somar a força-peso, né? Porque senão você subtraindo a força-peso seria como se estivesse aliviando o esforço para você subir a corrente. Então, você somaria a força-peso à força resultante. Entendeu? Como eu achei a força resultante é essa, aqui vai ter que somar a força-peso. A resultante é a força do guincho menos o peso. Então, a força do guincho é a resultante mais o peso. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, na verdade, seria m sobre AV ao quadrado mais mg, por exemplo. Aí você poderia botar, para ficar bonitinho, né? Você poderia botar um negócio assim, f de x é igual a lambda v ao quadrado e tal. Só que tá estranho isso, cara, porque esse resultado não está dependendo de x, né? Então tem alguma coisa esquisita aqui. Não, não vai precisar abrir o v ao quadrado, tipo, por um dx dt, não? Pois é. Eu estava pensando nisso. Porque esse dt, essa força aqui não está dependendo de x. Então, como a força não tá errado esse resultado aqui. É que esse dx dt eu não posso aproximar, não posso falar que é v, eu acho. Tem alguma coisa errada que eu estou fazendo aqui. Mas você pode criar uma função da massa em função do lambda. A massa vai ser lambda vezes x, que é o deslocamento. dm é igual a lambda dx. Entendeu? O m não, o m é a massa total. Então a massa total é o A, é o comprimento total da coisa. O dm é igual ao lambda dx.
Então, a questão toda aqui é que, agora, se eu fizer dm dt, se eu dividir os dois lados aqui por dt, eu fico com dm dt igual a lambda dx dt. Entendeu? Só que esse dt aqui que é complicado, a não ser que eu faça uma substituição aqui. Porque o que eu pensei, professor, foi fazer a função massa com o domínio dela, indo de 0 até A. Sim, tá certo. Aí você teria a densidade linear vezes o x, só que esse x é uma função do tempo. Aí você ficaria com a mesma coisa, né, cara? Então, porque a velocidade, querendo ou não, é o x. Você chegaria mesmo com isso aqui também. Do jeito que você fez, você chegaria à mesma expressão. Isso. Então, aí tanto faz. A É. forma que eu estou fazendo é a forma que você está fazendo. Porque o problema todo é como sair disso aqui, ó. Entendeu? Eu acho que fazer esse dx dt igual ao v, dx dt igual ao v, eu acho que eu não posso fazer isso. A questão toda é essa. Pode, porque a velocidade é constante. Se essa daí for diferente, então o enunciado estaria errado. Mas aí a força não seria função de x, entendeu? Se eu escrevo f de x como lambda v ao quadrado, eu não tenho uma função. Eu tenho uma função constante. Então, mas o seu lambda depende de x. Depende do tanto que foi içada a corrente. Não, meu lambda não pode depender de x. Porque se o lambda depender de x, nem você pode fazer o que você fez, nem eu posso fazer o que eu fiz aqui. Ó. Porque a questão toda, se o lambda depende de x, se a minha densidade é variável, eu não posso fazer essa relação aqui. Ó. Se o lambda for uma função de x, eu tenho que derivar, eu tenho que integrar isso aqui. Ó. Por exemplo, se isso aqui eu tenho uma função de x, beleza. O lambda pode ser uma função de x. Tá? Não tem problema a densidade ser uma função de x. Só que quando eu boto isso aqui como função de x, eu vou ficar com f. Então, a minha resultante vai ser, que é a função de x, vai ser lambda de x v ao quadrado. Cara, tá uma bagunça aqui. Calma aí. Então, a minha resultante em função de x vai ser igual a lambda de x, que é a função de x, vezes v ao quadrado. Só que eu não sei quem é esse lambda de x. Quem é esse lambda de x? Lambda de x seria, que aí pela coisa, seria dm dx. O que você fez estaria certo se fosse para considerar você içar a corrente toda, que aí você conheceria o lambda, que seria o Então, MA, dm o M isso sobre aqui é A. lambda de x dx. Então, para eu achar o m, eu teria que integrar isso aqui. De 0 a A. Certo? Só que eu não sei quem é lambda. Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso aqui. Porque senão o meu problema não tem resolução. Entendeu? Porque senão você estaria colocando no problema um termo que o problema não te dá. Esse é o X da questão, literalmente o X da questão. Porque, beleza, o F dependeria de X. Ok, concordo com você. Agora, se você coloca esse lambda de X aqui, você teria que a massa seria o integral do lambda. Só que você não tem o lambda, você não tem a densidade. A não ser que, pelo exemplo, você chegue a uma conclusão em relação à densidade, que dá para fazer também. Não, não dá, porque ele não fala quantos elos eu tenho. Entendeu? Não, você pode considerar o final do movimento como sendo A. Então ele quer do x0 até o A. Nisso daí você tem o lambda dele. Quem é o lambda? O M sobre o A. Esse é o lambda total. Só que você não Então, tem a função lambda. Entendeu o que eu estou falando? Você tem o lambda total, mas não tem a função lambda. Para você achar a massa, do jeito que você está falando, você teria que ter a função lambda. Você tem um lambda total. O lambda total da corrente
é massa M sobre A. Beleza, esse é o lambda total da corrente. Agora, se você vai usar o lambda como função de x, se o teu lambda vai ser função de x, qual é essa expressão para o lambda de x? Acho que eu entendi o que você está falando. Você está falando então que o lambda seria m dividido por x. O lambda de x. É isso que você está falando? Isso. Tá. Pode ser? Concordo com você, concordo. Aí você Porque colocaria aqui, tá. foi o que eu comentei. O domínio dessa função lambda de x ia de 0 até o A, que é o Tá. comprimento total. Aí você teria a resultante sendo m de x vezes v ao quadrado. Mas aí você teria que integrar isso tudo. Sim. Aí ficaria m sobre A vezes v ao quadrado mais g vezes x. A força total, considerando Tá o peso. integrando com o quê? Não, integrando não. Já fazendo nessa função do densidade. Sim. Isso. É. Porque você tem que usar essa mesma função para força-peso. Que o m vai ser essa função de lambda, vezes o g. Sim, sim. Então, na verdade, a tua resultante seria isso. O teu f de x seria isso mais o peso. Então, seria m de x, v ao quadrado, mais o m, né? Que no caso o m é a integral de 0 a A de lambda de m sobre x. É uma bagunça aqui, cara. Deixa eu abrir um novo aqui. Então você teria que a resultante seria dm dt vezes v. Essa é a resultante. Isso aqui é igual a f de x menos o peso. Então, o teu f de x seria dm dt vezes v mais o peso, que é mg. Então, f de x seria dm dt vezes v mais mg. Só que quem é m? Lambda de x é igual a dm dx. Lambda de x é dm dx. Então, isso aqui ficaria m é igual a lambda sobre a. Esse é o m. Não, lambda vezes a, né? Esse é o m. Então, o teu f de x seria, aqui eu tenho lambda dm dx. Então, eu teria dm é igual a lambda de x dx. Se eu fizer o dt, aqui é o dt. Só que lambda de x f de x seria então lambda de x vezes v ao quadrado mais tem alguma coisa esquisita aqui, cara. Tô achando maneiro isso aqui não. Porque aqui, esse m, o peso está variando também. Então, na verdade, esse peso aqui eu não posso usar esse peso como constante. Que conforme
a corrente está subindo, o peso está subindo, está aumentando também. Porque se a massa está variando, o peso também está aumentando. Você usa a mesma função massa que você usou pro anterior. O M de X aqui. O M de X, no caso seria lambda X. Lambda de X vezes X. Vezes G. Então, lambda de X. É uma coisa estranha aqui, cara. Eu vou dar uma olhada. Eu vou pensar nisso aqui. Tem alguma coisa aqui que não está me agradando, cara. Tem alguma coisa aqui que não estou vendo. Porque essa questão aqui Porque para eu integrar, eu vou precisar do integrando. Entendeu? Então eu não estou vendo integrando aqui em lugar nenhum. E aí é só ir para depois voltar. Porque se eu falo dm dx, se eu falo que dm dx é lambda x dx, e eu como esse dx dt aqui com o v, transformo em v, depois eu vou ter que voltar para quem é esse lambda x. Se eu falo que o lambda x, você falou que m seria um lambda x dx. Dx não, x. A massa é uma função de x. A massa é uma função... Ah, tá. Você está falando que a massa é uma função constante de x. Então, a massa seria uma constante. O lambda, no caso, seria constante, não variável, vezes uma função de x. Então, dm seria lambda dx. Então, esse lambda aqui não é uma função de x. A densidade não poderia ser uma função de x. Entendeu o que eu estou falando ou não? Mais ou menos. Porque se você fala que a massa é uma função de x linear de x, por exemplo, você fala que m é igual a uma constante vezes x, certo? Foi o que você falou, a massa é uma função de x. Essa constante obrigatoriamente tem que ser a densidade, porque a densidade é massa dividido por comprimento. A densidade de um corpo, né, a densidade linear é dm dx, por exemplo, é a variação de massa no comprimento. Então, se eu posso isso aqui para lá, por exemplo, se eu faço dm igual a lambda dx, isso aqui só vai ser m igual a uma constante vezes x se o lambda for constante. Porque senão eu tenho uma integral em lambda. Entendeu o que eu estou falando? Mas você não pode supor isso já que a corrente é um corpo contínuo? Posso supor que a densidade é constante. Posso, não tem problema nenhum supor que a densidade é constante, entendeu? Só que eu estou falando é isso. Se eu faço isso que você falou, se você supõe a massa como uma função linear, o que você pode fazer, obrigatoriamente a densidade é uma constante. Então, não teria esses lambdas de x aqui. Eu teria, no caso aqui, f de x é igual a lambda v ao quadrado mais lambda x vezes g. Lambda x vezes g. Só que lambda não existe. Lambda é m sobre a. Então, esse f de x ficaria m sobre a v ao quadrado mais mx sobre a g. Então essa seria a sua resposta. Entendeu? Essa seria Eu cheguei nisso aí mesmo, Otávio. É. Se você supõe a massa variando linearmente com x, você chegaria a isso aqui. Eu acho sensato, cara. Eu acho sensato. Não sei se tem outro jeito de fazer, mas eu acho sensato. Vou pensar se tem outro jeito de fazer. Se tiver outro jeito de fazer, eu falo com vocês. Mas eu acho que é válido. Você considerar que a densidade é constante é válido. Entendeu?
A massa está variando com o comprimento e a densidade é constante. Conforme mais está subindo a corrente, maior está sendo a massa. Então, a densidade, porque maior está sendo o comprimento, então maior está sendo a massa, é razoável você considerar que a densidade é constante, sim. Beleza. Seria essa a resposta, sim. Concordo. Demorou, mas concordei. Mais alguma dúvida, pessoal, da lista? A 2 eu não entendi o enunciado dela. Tá, beleza. Calma aí. Deixa eu... Dois. Um corpo rígido consiste de um hexágono regular cujos lados são barras leves e os vértices são esferas de massa m cada. O corpo move-se no plano vertical, transladando-se com velocidade horizontal v0. Tá. Como mostrado em A. Quando a esfera A colide com a extremidade de uma mesa fixa, após o impacto, a esfera A permanece fixa e o corpo gira em torno desse ponto até que a esfera B colide por sua vez com a superfície do tampo da mesa, como mostrado em B. Calcule a velocidade angular do corpo imediatamente antes do segundo impacto e a perda percentual de energia no primeiro impacto. O que está acontecendo? Esse hexágono é um corpo rígido. Então, é como se... imagina esse celular. Eu tenho um retângulo rígido, por exemplo, aqui. Esse retângulo entra numa mesa. Ele está subindo, ele está andando. E aí ele sobe uma mesa. Para ele subir uma mesa, ele bota essa extremidade aqui para subir, que é a extremidade A. Então tem o primeiro impacto. Depois ele bate aqui assim. Quando ele bate aqui assim, você tem o B, que é o segundo impacto. Ele vai continuar rodando aqui assim na mesa. Tá aparecendo no meu braço? Eu nem sei se está aparecendo no meu braço. Não, não está. Está aparecendo só minha cabeça. Aqui. Imagina que eu tenho meu celular um retângulo. Tá? Imagina que esse problema é com retângulo e não com hexágono. Isso aqui eu não tenho nada, eu só tenho as extremidades aqui. A, B, C e D, por exemplo. Aí eu tenho a mesa aqui. E aí ele está falando que está acontecendo isso. Ó. O hexágono, no caso, está fazendo isso. Ele está subindo a mesa com o A. Então ele bate o A aqui. Aí ele bate o A e ele gira e bate o B. Depois ele vai girar o B para bater o C. E assim por diante. Ele quer a perda de energia quando bate o B. Ou seja, ele quer momentos antes de bater o B. A perda de energia do impacto. Momentos antes de bater o B e momentos depois de bater o B. Entendeu? Sim, sim. Vou tentar jogar no papel agora. Isso aí agora eu tô... difícil é isso. Mas enunciado é esse. Alguma dúvida, pessoal? A 3 é parecida com a A, né, Otávio? Você só vai ter que colocar uma força de atrito, né? A 3 eu botei justamente por ser parecida com a A. Que é como se fosse uma corrente, né? É a corrente, só que em vez de estar levantando, está puxando, né? Então eu achei interessante justamente por ser parecida com a A, só que você tem um atrito. É isso aí. Beleza? Então é isso, galera. Mais dúvidas? Qualquer coisa a gente fala vai se falando pelo grupo também, tá? Eu ainda não botei a lista na plataforma. Passei para vocês no WhatsApp, mas não botei na plataforma. Hoje eu vou colocar, lembrando que a entrega é para domingo, tá? E eu vou colocar os vídeos da aula de segunda e de hoje também. Entendeu? Então, é isso, galera. Falou. Valeu, mestre. Muito obrigado. Nada, Valeu, professor. estamos aqui para isso. Falou.